Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabela Carvalho, eu tenho 19 anos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu saí de 640 na redação do meu primeiro Enem como treineira para 960 na redação do Enem e 10 na redação da SSA no meu último ano escolar, ou seja, no meu primeiro ano valendo de fato. Vamos lá! Então, falando um pouquinho sobre mim, eu estudei a minha vida quase toda numa escola particular de classe média aqui da minha cidade, que eu sou de Gravatá, Pernambuco. A escola se chama Espaço Educar e eu consegui uma base legal e no final eu consegui passar no IFPE de Caruaru, né? Então eu consegui esse grande feito que foi ter meu ensino médio já federal, no Instituto Federal de Pernambuco. Eu fiz edificações lá, porém eu não quis seguir na área, então eu quis fazer matemática, licenciatura em matemática no final. E estudar no IF me deu uma base assim maravilhosa mesmo. Eu consegui esses grandes feitos que eu já falei para vocês com relação às notas da redação. Porém, eu passei também em primeiro lugar na UPE em licenciatura em matemática, que era o que eu queria, com 72,17 pontos, o que me dá quase 10 pontos de diferença para o segundo lugar. E eu também passei em primeiro lugar na UFPE em matemática, que era o curso que eu queria, com 859,97 pontos na ampla concorrência e com cerca de 55 pontos de diferença para o segundo lugar, o que é muito bom. E assim, o meu intuito, né, com esse vídeo é tanto mostrar que evoluções são possíveis para que a gente alcance os nossos objetivos, quanto também produzir um material, assim, na visão de estudante, né, como estudante, um material para redação, principalmente do SSA, porque não existe muito esses materiais aqui no YouTube, né, eu tive essa dificuldade quando eu fui pesquisar, ano passado para conseguir estudar, então eu queria falar um pouquinho mais, né, da minha visão como estudante para conseguir produzir essa redação do SSA. E aí, o que é que acontece? Para vocês entenderem melhor, a minha mãe quando era pequena, ela puxava muito assim para que a gente estudasse, tanto eu quanto meu irmão. Sendo que o que aconteceu? Com o tempo eu fui criando gosto pela coisa, então não dependia mais dela, dependia muito de mim, assim. Eu fazia muito por mim. Então eu comecei a estudar muito, assim, desde nova. Eu sempre, graças a Deus, fui muito estudiosa, era uma das melhores alunas da turma. Isso inclui, obviamente, português. Então eu tive uma boa base de português durante o meu ensino fundamental e no meu ensino médio também, né, justamente por ser um ensino federal já, me deu realmente uma qualidade muito boa. E o que aconteceu? Eu já sabia escrever direitinho, porém eu não sabia escrever na formatação do Enem, que é isso que pega. O texto do Enem é um texto muito específico e o do SSA também. Então o que é que acontece? Eu sabia escrever textos de forma geral, porém textos na formatação do Enem e do SSA eu não sabia ainda, eu não sabia exatamente o que tinha que ter e como encaixar essas questões. E aí é que veio esse meu último ano do ensino médio, que é o meu quarto ano, né? Porque no IFPE de Caruaru a gente estuda por 4 anos. E no meu último ano eu resolvi fazer cursinhos e é aí que vem a parte do meu processo para conseguir evoluir na redação. Então, como é que tudo aconteceu, né? Eu vou deixar primeiramente aqui as minhas notas dos meus 3 primeiros anos de Enem, que foram os meus 3 anos como treineira, né? Lembrando, o IFPE tem 4 anos, tá? Então eu tive um ano a mais aí para poder treinar. O meu primeiro ano eu tirei 640, que foi o que eu disse a vocês. No meu segundo ano eu tirei 720 e no meu terceiro ano eu tirei 800. Ou seja, eu nunca tinha parado de fato para estudar redação, exatamente, a estrutura de redação. E eu tava indo assim meio na doida, meio no que eu via de forma geral. Porém, no meu último ano eu disse, não, realmente eu tenho que estudar, eu vou me esforçar e tal, fazer tudo bem direitinho. E aí eu entrei num cursinho aqui em Gravatá, um cursinho presencial na época, chamado Grupo Barros, muito bom. Porém, eu senti que eu precisava de um reforço um pouco maior em redação especificamente.
Então eu comecei a acompanhar a professora Fernanda Pessoa nas redes sociais e no YouTube. E ela fez um curso gratuito na época chamado Redação Sem Bloqueio, se eu não me engano. E no final ela liberou um cupom de desconto pro curso dela. E eu fiquei doida, eu falei, meu Deus, eu vou conseguir estudar com ela, né? Que é um grande nome aqui do estado, pra quem não sabe. E aí eu consegui comprar o curso dela. Eu realmente comecei a entender como é que era uma redação do Enem, a estrutura do Enem. E eu entendi que essas redações, elas têm uma estrutura fixa, então você só precisa ir montando realmente como se fosse um quebra-cabeça, que as coisas vão se facilitando, né, vamos dizer assim, ao longo do tempo. E além disso, o que eu usei, né, algumas pessoas perguntam, além do curso de Fernanda Pessoa, o curso online, eu também utilizei a plataforma do Imagine apenas para correção. Porém, um detalhe, às vezes eles corrigem muito rápido e existem alguns errinhos nas correções, então é bom que você peça recorreção quando você perceber algo do tipo, que na segunda vez eles corrigem muito bem. E além disso, eu também utilizei um programa, vamos dizer assim, um projeto gratuito de algumas meninas que estudam licenciatura em letras, que elas fazem correções gratuitas, chamada Elas Corrigem. Tem o Instagram dela aqui, para quem quiser ir lá e aproveitar um pouquinho desse projeto, também é muito bom. Então, foi isso que eu utilizei, assim, para redação, especificamente. A minha cachorra não quer deixar eu gravar, gente. Bom, agora eu vou falar sobre como eu acredito que deva ser construída uma boa redação, né? Isso é uma estrutura um pouco mais voltada para o Enem, porém funciona muito para o SSA também. Inclusive, os cachorros não deixam. 1.000 milhões de anos depois. Essa estrutura que eu vou falar, ela tem mais relação com a do Enem, porém ela também pode ser utilizada para o SSA, porque inclusive foi o que eu fiz e deu, graças a Deus, super certo, né? Aí pegando a questão do Enem, a gente vai ter as 5 competências, né? A C1, a competência 1, fala basicamente sobre gramática, a competência 2 fala sobre você conseguir abordar bem o tema que foi proposto, fazer um texto dissertativo argumentativo e também trazer repertórios variados, né, de várias áreas de conhecimento. A terceira competência é justamente para ver se você vai conseguir relacionar bem as suas ideias. A quarta competência tem a ver com os mecanismos linguísticos que você vai utilizar para conseguir fazer essas relações. Então, basicamente, ali os conectivos e tudo mais. E a competência 5 tem a ver com a conclusão, que eu vou explicar melhor o que tem que ter daqui a pouco. E aí, o que é que acontece? Os dois textos, tanto do Enem quanto do SSA, eles têm que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu recomendo que seja um parágrafo para introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. E aí, eu vou falar de forma um pouco mais específica o que tem que ter em cada uma dessas 3 partes. Na introdução, de início, eu acredito que tem que ter justamente 3 partes na introdução. Então, a primeira parte vai ser justamente o repertório, que é aquele contextozinho que você vai trazer no início da introdução. Então, normalmente eu penso logo assim em literatura, filme, algo mais artístico, sabe? Série e tudo mais. Por quê? São repertórios que são bons, são fáceis de lembrar, então você já começa ali a pensar na sua introdução bem. E porém não tem aquele peso tão grande argumentativo. Porque os repertórios que têm um peso argumentativo maior é bom que você coloque nos desenvolvimentos. E aí depois é importante na introdução que faça um link entre o repertório que você trouxe e o tema proposto. Então a gente vai ter esse parágrafo, esse período do meio, que pode ser 1 ou 2, dependendo de como você constrói, para fazer esse link do início da introdução com o final. É só realmente para você conseguir relacionar o repertório que você trouxe com o tema, que tem que ter algum tipo de relação, tá? E no final, você vai trazer, é uma parte extremamente importante, que você vai dizer o que você vai tratar nos seus desenvolvimentos. Aí você tem que colocar logo no final da introdução. Então você tem que dizer primeiro o que você vai tratar no desenvolvimento 1 e depois o que você vai tratar no desenvolvimento 2. E aí o que é que acontece?
Isso pode ser feito de forma explícita ou implícita, utilizando palavras genéricas, como causas, consequências, sabe? Esses termos assim. Eu gosto mais de fazer de uma forma um pouco mais explícita, porque eu já deixo claro logo assim para o corretor o que é que eu vou falar, né? Ele já vai ver se gosta ou não dos meus argumentos logo no início. E eu gosto de fazer dessa forma. Porém, você faz da forma que você preferir. Algumas pessoas não conseguem achar tantas palavras, né, para substituir tantos sinônimos e acham que estão repetindo muito a ideia. Então, você que escolhe aí depois. E aí, a gente vem para os desenvolvimentos. Os dois desenvolvimentos têm a mesma linha argumentativa, então eu vou explicar como se fosse para um só, tá? Porque tem o mesmo raciocínio ali. O que é que acontece? No D1, você vai pegar aquele primeiro argumento que você disse que ia trabalhar e você vai desenvolver ele no D1. E o segundo argumento que você disse que ia trabalhar, isso no final da introdução, você vai desenvolver no D2. E aí, como é que você vai fazer? Primeiro, o tópico frasal, o tão falado tópico frasal, né, que é realmente muito importante, que é como se fosse o resumo do seu desenvolvimento. Então, é o resumo daquilo que você vai trazer no desenvolvimento. Depois, você tem que trazer 2 pontos. Primeiro, a parte da sua opinião própria, ou seja, com as suas próprias palavras, o que é que você acha sobre isso, por que que você defende isso. Porém, uma parte muito importante é que tem que ter um embasamento. Então, o seu segundo ponto é justamente o seu embasamento, ou seja, você pensa isso, isso e isso, porém, você pensa isso segundo tal coisa, entendeu? Ou de acordo com tal coisa, de acordo com tal pensamento. Então, você tem que trazer a sua opinião, porém embasada em alguma coisa. Então, tem que ter esses 2 pontos aí. As coisas com as suas próprias palavras e o seu embasamento, o seu repertório, que normalmente é um repertório um pouco mais firme, né? Você pode trazer de várias formas diferentes, óbvio, mas normalmente o pessoal faz mais com filósofo, sociólogo, com pensadores. E aí, a ordem que você vai fazer isso, tanto faz, você que escolhe. Claro, tem técnicas que facilitam isso, mas você que sabe, no final das contas, como vai fazer e organizar. E de início, eu só quero que vocês saibam que tem que ter essas 2 partes, tá? Ou será que não? Algumas pessoas acreditam também que tem que ter um fechamento no final do desenvolvimento. Não é obrigatório, porém é interessante que você consiga deixar os seus desenvolvimentos redondinhos, sabe? Bem explicado mesmo a ideia que você quer trazer. Então, assim, se você acha que você já fez isso ao longo do seu desenvolvimento, que você já conseguiu explicar todos os pontos e conseguiu trazer uma mensagem, uma ideia final do que tá errado ou do que tá certo, beleza. Se não, é bom fazer um último períodozinho ali para conseguir fechar e dizer, olha, é isso aqui que eu quis dizer, sabe? Aí você que sabe também. E a conclusão para finalizar. O que é que acontece? Na conclusão tem algumas partes um pouco mais específicas, né, se tratando da redação do Enem. Porém, eu acredito que a gente deva começar ela com alguma frase que diga algo do tipo: esses problemas precisam ser solucionados, sabe? Como se fosse um tópico frasal da conclusão, vamos dizer assim. Que pode ser de forma um pouco explícita, então dizendo exatamente, repetindo os problemas, repetindo as teses ali, para dizer que aquilo precisa de solução ou algo nesse sentido, como também pode ser de forma implícita, utilizando as palavras questões, problemas e tal. Essa era a forma que normalmente eu fazia, porque se eu fosse explicar de novo as teses, eu não ia ter linha para conseguir terminar meu texto. Então, normalmente eu utilizava essas palavras mais genéricas. E aí, o que é que acontece? Depois disso, você tem que colocar as 5 partes que tem que ter na redação, especificamente do Enem. O agente, então, quem vai fazer essa sua ação, tem que ter explicando a ação, né, obviamente, o que vai ser feito. Tem que ter a questão do meio-modo, então, como isso vai ser feito, né, por meio de tal coisa, entende? E a questão do detalhamento também. Explicar um pouquinho melhor algumas dessas coisas, sabe? Ou o meio, ou se não a ação, para trazer realmente um pouco mais de detalhes para a sua conclusão. E por fim, finalização, ou seja, para que essa sua ação? Ela vai melhorar o quê, sabe? Vai atingir o quê? Basicamente tem que ter essas 5 partes e tem que ter mesmo. Se não tiver, ó, lascou tudo. Ixi, Maria!
Vixe, nossa. Então, o que é que acontece? Depois disso, depois daquela frase inicial, depois de você colocar essas 5 partes, você tem que, pelo menos eu acho que um texto realmente bom, assim, legal, é aquele que consegue terminar tudo e ainda linkar com a parte de cima. Então você faz um texto redondo, vamos dizer assim. Você deixa explícito que cada parte está linkada ou relacionada com a outra. Então, normalmente eu pegava a última frase, o último período do meu texto e fazia ele relacionando com o repertório da introdução. Normalmente dizendo para que aquela situação que eu trouxe no repertório não continue acontecendo ou algo desse tipo, entende? Sendo que o que é que acontece? Com relação a essas 5 partes específicas que tem na competência 5 do Enem, na redação do SSA não precisa ser algo tão rígido, sabe? Cada partezinha dessa, assim. O texto do SSA não é com tantas peculiaridades, tantas coisinhas pequenas assim. Os corretores, eles são exigentes, é óbvio. Então, é difícil você tirar uma nota boa também no SSA. Porém, eles não olham tantas coisas minuciosas. Eles não cobram, por exemplo, essas 5 partes de forma específica. Então, essa é a principal diferença entre a redação do Enem e a do SSA. Bom, esse foi o vídeo, né? Como eu disse, eu falei um pouco da parte introdutória da minha apresentação, né? Vamos dizer assim. Falei um pouco do processo também que eu passei para conseguir essa nota e falei daquilo que eu aprendi, né, de redação e como eu acredito que deva ser uma boa redação. Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês. Compartilhem, curtam, comentem o que vocês acharam, se vocês querem outros tipos de vídeo também. Eu não sei exatamente quantos vídeos eu vou fazer e se eu pretendo fazer vários vídeos. A gente vai ver no andamento das coisas mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Um beijo e até a próxima!